Pedimos a Deus que o Teu Espírito venha sobre nós com graça, com unção, com vida. Dá-nos a sensibilidade hoje para percebermos as palavras do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, só um último aviso que eu estava esquecendo aqui. No dia 2, que é o encerramento do nosso jejum, nós vamos fazer aqui na igreja um almoço para você comprar e levar para casa. Não é possível almoçar aqui dentro, porque a gente não tem espaço para toda a gente, mas eu queria pedir para você que, nesse dia, principalmente você, mulher, não faça almoço na sua casa. Vocês gostaram dessa parte? Por quê? Nós vamos vender aqui uma refeição típica brasileira que se chama galinhada, lá da minha terra. A galinhada é o arroz com frango. Alguns colocam piqui, mas piqui é só para os nobres lá de Goiás. Nem todo mundo tem acesso a isso, né? Então, no dia do encerramento do jejum, venha preparado para você adquirir, né, um prato, uma marmita, alguma coisa assim, para você levar para a sua família, ok? E aí, todo esse valor também será direcionado para a compra do prédio. Então, você vai ajudar você mesmo e a nós também, para esse projeto. Amém? Certa vez, um homem da lei procurou Jesus secretamente, né, à noite. O nome dele era Nicodemos. E ele conversou com Jesus. E Jesus faz uma afirmação intrigante para ele. Jesus diz que não era possível ver o reino de Deus sem antes nascer de novo. E aí Nicodemos falou, mas como? Eu já sou velho, eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus explica, não, tem que nascer da água e do Espírito para ver o reino de Deus. Isso aponta para a salvação. Isso aponta para o novo nascimento. Todos nós um dia, se queremos entrar no reino de Deus, precisamos nascer de novo. Porque uma vez você já nasceu. Você está aqui me olhando é porque você está vivo, não é? Você tem aí uma alma. Mas também existe o novo nascimento que só é possível através de Jesus. Olha o que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. Diz assim, o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Aleluia! Você foi escolhido por Deus. Que aqui diz que nasceu da vontade de Deus. Não, pastor, eu nasci porque o meu pai e minha mãe um dia me fizeram. Isso é o que o homem pensa. Mas o seu nome já estava sendo proclamado por Deus desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Ele já conhecia você. Ele já sabia o seu nome, Ele conhecia a sua personalidade, a cor da sua pele, como é que era o seu cabelo. Então você foi escolhido, mas você teve que crer em Jesus. Amém? Então esse é o novo nascimento. Efésios capítulo 2, verso 4. Pode tocar, irmão. É bom ter um fundo assim, né? Efésios 2, 4 diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós, como é que a gente estava? Mortos em nossos delitos, né? Nos deu o quê? A vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o homem estava morto, ainda que era uma alma vivente, tinha sentimentos, tem emoções, mas não tinha o espírito vivo. Então você anda aí pelo mundo, você vê alma vivente. O espírito só quando recebe Jesus, porque aí é ressuscitado. Então Jesus trouxe a vida. João 1,4, a Bíblia diz que ele era, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quem recebeu Jesus, recebe vida. Pergunta aí seu vizinho, você já recebeu Jesus? Hoje é um bom dia para isso. Caso não aconteceu, hoje é um bom dia para isso. Então o nosso espírito começou a ter vida, a nossa alma continuou, o nosso corpo também, mas o espírito vivificou. E qual que é essa identidade do novo nascimento? Então o Senhor nos deu um propósito de vida. O Senhor nos deu a vida que Ele vive. Agora, o que acontece quando nascemos de novo então? Nós aprendemos a viver como vive essa nova vida. Por isso você precisa renovar a mente, por isso você precisa ler a palavra de Deus, por isso você precisa subjugar os seus pensamentos, os seus sentimentos, né, os seus comportamentos. Tem que ser compatível com a nova vida. Pode acontecer de um cristão nascer de novo e continuar vivendo a velha vida. Isso pode acontecer, porque a alma dele não foi transformada ainda. Imagina que alguém se converte aos 30 anos de idade. Até os 30 anos ele aprendeu princípios, valores, modo de viver, né, pensamentos, filosofias da vida. De repente ele encontra Jesus. O espírito nasce ali naquele momento, mas a alma, ela precisa ser trabalhada. A alma, ela precisa aprender agora como é que se vive no reino de Deus, como é que vive com Jesus, como é que fala com Jesus. E essa nova identidade, irmãos, é um novo estilo totalmente diferente. Imagina que a gente está lendo o livro, lá no livro o autor dá um exemplo bom para a gente entender isso. Imagina uma criança que é órfã e está lá no orfanato, e de repente vem uma família e adota aquela criança. Você sabe, Deus fez isso conosco. Nós estávamos aqui no mundo sozinhos, largados, mas o Senhor um dia nos chamou pelo nome, falou: vem viver comigo. Mas existe uma forma, né, aqui no mundo as pessoas, né, às vezes por consciência, querem fazer o bem, mas não querem fazer tanto assim. Então eles vão lá no orfanato e adotam uma criança só financeiramente. Os irmãos já viram isso, né? Então ele vai lá, ele paga todos os custos dessa criança, ele vai lá de tempo em tempo, fica com a criança, mas dá o horário de ir embora, fala tchau e vai embora. Deus não fez isso comigo e com você. Ele nos tirou do orfanato. Mas tem muito cristão que vive a sua vida com Deus como se fosse uma criança do orfanato, que só recebesse uma coisa de vez em quando de Deus. É aqueles que se convertem e eles acham que a vida cristã é só em alguns momentos. Em algum momento o Senhor vem me dar alguma coisa, em algum momento eu recebo a presença do Pai. E muitos crentes acham que a vida cristã é só um Deus querendo melhorar a sua vida no orfanato. Então ele te dá mais dinheiro, ele manda pirulito lá para você, ele manda chocolate para você e você fica bem lá no orfanato. Não, Deus não faz isso. Ele tirou você de lá, você não é mais órfão. Você não está mais naquele lugar. Jesus não veio na cruz, morreu na cruz para melhorar a sua vida aqui na terra, não. Ele veio tirar você daqui. Na oração sacerdotal, Jesus diz: eu não sou desse mundo, eles também não são. Falei para o seu vizinho: você não é desse mundo. Colossenses 1:13 diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Ouve bem essa expressão:
Jesus nos transportou do império das trevas para o reino dele. Nos transportou. Por isso eu não sou mais daqui. E depois que eu fui transportado então para o reino de Deus, Deus agora quer trabalhar dentro de mim para que eu não seja mais como aquela criança órfã, mas para que eu tenha uma identidade, saiba quem eu sou, saiba quem é o meu pai, saiba qual é o estilo de vida que Deus tem para nós aqui. E esse processo é a transformação da nossa alma, até que eu e você sejamos exatamente iguaizinhos a Jesus Cristo. Então, todos os dias, o Espírito Santo, o Pai e o Filho trabalham para que eu e você estejamos um passo mais próximo de Jesus. Imagina que aqui é a vida cristã, né? Jesus está lá na ponta. Cada dia você fica mais perto dele. Não perto de convivência, perto de caráter. Você aprende com ele. Você se desenvolve para ser como ele. Então, isso é um processo. Você já entrou nesse processo? Você já decidiu abrir mão da sua velha vida e falar: Jesus, eu quero ser como o Senhor? Você sabe quem faz isso? Ele anela Jesus, ele anela estar com Jesus, ele quer ouvir as palavras de Jesus, ele admira Jesus como por espelho, e a Bíblia diz que quem faz isso é transformado de glória em glória. Então, esse processo é fundamental para mim e para você. Senão nós vamos ser crentes dentro do reino, mas vivendo como o mundo. E tenho certeza que você já viu algum cristão assim. Então, esse processo que acontece na nossa vida, nós vamos chamar da carreira que o Senhor tem para nós. Né? Todo trabalhador, ele sonha com uma carreira, né? Lá no trabalho, de crescimento, de avanço. Né? Você faz uma universidade pensando já na sua carreira profissional. Mas o Senhor também tem isso para nós. Vamos ler Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, olha lá, de todo peso. Você já sentiu peso alguma vez na sua vida? E esse peso roubou de você uma oferta de trabalho, esse peso levou sua alegria embora, sua paz. Às vezes não é pecado. Aqui diz peso e pecado. Pecado é uma coisa mais óbvia na nossa vida, né? Você que está aqui na igreja, você consegue ver mais a questão do pecado. Mas e o peso? O peso é aquela angústia que nos cerca. Porque o inimigo está aí para roubar, matar e destruir. Isso causa peso na nossa vida. Mas olha o que a Bíblia está falando. Desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Falei para o seu vizinho, desembaraça-se do peso e do pecado. O que é desembaraçar? Imagina que alguém passa uma corda em volta de você, passa assim no meio das suas pernas, no braço, tudo. Desembaraçar é tirar isso. Por que eu e você conseguimos fazer isso? Porque nós nascemos de novo. Aquela velha vida já não nos prende mais. Mas o diabo quer nos assediar com isso. Então, ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. O quê? A carreira que nos está proposta. Deus fez uma proposta para mim e para você. Ele nos chama e diz, você quer ser como Cristo Jesus? Você quer ser como o varão perfeito? Você quer ser como aquele que é sal e luz nessa terra? Então eu tenho uma proposta para você. E essa proposta é o nosso propósito de vida. Nós nascemos para isso. Você não nasceu para ser um cidadão desse mundo. Você nasceu para ser um cidadão dos céus. À medida de Cristo. Do jeito que Ele é, nós seremos. O nosso espírito já é igual ao de Jesus.
João diz, tal qual ele é, nós somos o quê? Filhos amados. Mas precisamos entrar nesse processo, para que a nossa alma se torne também como Jesus. E aí ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Então, quem aceita essa proposta, a Bíblia vai dar um adjetivo, um nome, é o vencedor. Vencedor é aquele que aceitou a proposta, é aquele que decidiu aceitar o processo. Ele entrou no processo de transformação, ele quer ser Jesus. Esse é o vencedor. Tem algum vencedor aqui no nosso meio hoje? Nós somos uma igreja de vencedores, amém? Então a carreira proposta é ser como Cristo. Diariamente o vencedor, ele decide ser como Jesus. Ele dá um passo mais adiante, próximo de Cristo. Ele dá espaço para o Espírito Santo transformá-lo. Ele vai ler a palavra e buscar o que é a verdade para ele, porque a verdade não é o que dizem por aí, a verdade é a palavra de Deus. Então isso é um ser vencedor. O vencedor é aquele que vence as tentações. Vencedor é aquele que vence as tribulações. Ele não para em qualquer obstáculo, porque ele sabe que com o Senhor nada lhe será possível. Nada será impossível. Eu fiz isso para ver se tinha alguém atento. Então o vencedor, ele vence as dificuldades. O vencedor, ele não tem uma agenda própria. Ele ora todos os dias dizendo, Deus, qual é a tua vontade hoje? Ele não sai fazendo as coisas sem perguntar. Ele pergunta antes. O perdedor pergunta depois. O perdedor normalmente ele está falando assim, por que aconteceu isso? O vencedor está falando, Jesus, onde é para eu entrar? Olha a diferença. É atitude diferente. Então, porque ele segue Jesus. Vencedor é aquele que entendeu que Jesus é a joia do universo. E que não existe nada mais precioso, caro, importante para ele do que ser como Cristo. Vencedor, ele entendeu que existe um caráter aprovado, existe um estilo de vida superior às dos outros. Não estou falando que ele é melhor que ninguém não, mas existe um caráter mais aprovado que outros. O vencedor sabe que existem pensamentos, sentimentos, desejos, posturas, sonhos, atitudes e justiças de Cristo, e ele busca viver isso. O vencedor, ele olha para Jesus e ele admira Jesus. Por isso, um jovem apaixonado por Jesus não entra em qualquer enrascada. Que os olhos dele estão tão apaixonados por Jesus, que a paixão do mundo vem e ele fala, não, isso aí não é nada perto do meu Jesus. O diabo vem oferecendo um prazer transitório do pecado, ele diz, não, eu prefiro o que é real, constante, verdadeiro e tem vida. Esse é Jesus, esse é o vencedor. O vencedor entendeu que o noivo está à sua espera e ele está se preparando para o noivo. São aqueles que amam a vinda do Senhor, como o pastor Luiz leu aqui. O vencedor, ele acorda todo dia perguntando, Jesus, é hoje que o Senhor vem? É hoje que eu vou ficar livre dessa maldição desse mundo? Sabe, se você está vivendo a vida aí, desfrutando, né, e não está nem aí para Jesus, é bem provável que você não seja vencedor. Mas se você está aqui, é para ouvir essa palavra, é porque o Senhor quer fazer isso de você. O vencedor entendeu que ele nasceu para reinar. Então ele reina sobre os problemas. Vencedor não é aquele que não tem problema, ele reina sobre o problema. Vencedor não é aquele que não tem frustração, ele reina na frustração.
Vencedor não é aquele que não tem medo. Não, ele tem medo, mas ele reina sobre o medo. Ele reina sobre os problemas. O problema não é capaz nem de mudar o humor do vencedor. O vencedor é aquele que entendeu o processo de renovar a mente. E o vencedor quer vir para uma reunião como essa para aprender, renovar, se preparar para quando sair daquela porta fora, ele está convicto de quem ele é. O vencedor, ninguém consegue colocar uma mentira na cabeça dele, não. Ainda que ele mesmo pense, mas ele tem uma convicção mais forte do que os seus próprios pensamentos. Esse é o vencedor. É como se você chega para o meu filho e fala: você não é filho do seu pai, não. Ele vai falar que é. Você pode até mostrar um exame de sangue e falar: não é não. Ele vai falar: eu sou, porque ele sabe quem ele é. Esse é o vencedor. Não importa o que acontece com a vida dele, ele sabe que ele é filho amado. E ele permanece assim. Então esse é o vencedor. E o vencedor também entendeu que vai haver um galardão esperando ele. O vencedor sabe, e ele está juntando tesouros lá no céu. Quem não é vencedor está juntando aqui na terra. Mas quem é vencedor está juntando lá no céu. E ele sabe que o dia que chegar lá, existe uma herança, existe um galardão esperando por ele. E ele pensa nisso. Não há nenhum problema você pensar no galardão. Aliás, a Bíblia diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima do Senhor, ele crê que Deus existe, que ele é galardoador. Então, a Bíblia diz nesse texto aí que Deus ama isso. Então não há nenhum problema você servir a Deus esperando por uma recompensa lá nos céus. Quem tem algo nos céus para receber aí? Se você não sabe se tem, então hoje é um bom dia para você decidir também. E o que será então esse galardão? O vencedor, ele recebe prendas. Deus é tão bom, é tão gracioso, que ele nos dá as coisas. A começar com a salvação, ele nos deu. Ele nos deu o direito de ser filho. Ele nos deu a posição de sentar à mesa. Mas existem coisas que são gratuitas e outras não com Deus. Existe a recompensa e existe o dom gratuito. O que é um dom gratuito? Salvação é um dom gratuito. O que você precisa fazer para ser salvo? Apenas receber. Quem crê com o seu coração, confessar com a sua boca, é salvo. O que você tem que fazer para ser salvo? Nada, só acreditar. Mas recompensa é algo diferente. Então, olha o que a Bíblia diz em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos. E então, o que Jesus vai fazer quando ele voltar? Retribuirá a cada um conforme o quê? As suas obras. Isso é o quê? Recompensa. Aqui não está falando de salvação, está falando de recompensa. Jesus está falando o seguinte: vem trabalhar comigo. Quem trabalhar comigo vai ganhar galardão lá nos céus. Então, aquele que fizer, que trabalhar junto com o Senhor, vai receber recompensa. Aqui não está falando de salvação, está falando de recompensa. Mas lá em Romanos 6, 23, a Bíblia diz sobre o dom gratuito. Então, o que é o dom gratuito? Olha lá. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, diga, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça, diga, pela graça eu fui salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé.
E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras. Olha lá, não de... Mas a gente acabou de ler lá em Mateus 16, 27, que o Senhor vai retribuir cada um segundo as suas obras. Porque uma coisa é a recompensa, o galardão, a outra coisa é a vida eterna. A vida eterna você ganha hoje, é para a eternidade. A vida eterna é o direito de entrar no reino. O galardão é o direito de participar do reino. Então, enquanto a vida eterna vai durar para sempre, o reino de Jesus já está estabelecido. A Bíblia diz, são 1000 anos. Quando o Senhor voltar, Ele vai estabelecer o seu reinado aqui, a partir de Jerusalém, e os vencedores vão reinar com Ele. Isso é recompensa. Agora, eu digo para você, só vai reinar com Jesus lá quem já começou a reinar com Ele hoje. Hoje. Então, existe salvação e existe recompensa. Eu estou explicando aqui bem básico, né, a diferença dessas duas coisas. Salvação é entrar no reino. Recompensa é participar, é reinar junto com Jesus. Eu não sei você, mas eu não quero só entrar no reino. Eu quero sentar no trono junto com o Senhor. Eu estou vendo algumas caras aqui, pela expressão, talvez você nunca ouviu isso. Então, se você nunca ouviu isso, continua aqui com a gente, você vai ouvir muito. Faz os cursos de maturidade no Espírito, curso CTL, você vai ouvir muito sobre isso. Aleluia. Mas deixa eu dar um exemplo para você. Não sei aqui se alguém já foi lá na Inglaterra, lá no Palácio de Buckingham, né, que é uma das moradas oficiais da família real. Mas esses palácios reais, eles podem ser visitados. Você pode ir lá, compra um ticket, né, e entra lá no palácio e vai vendo como é. Isso é entrar no reino. Outra coisa, você ter um crachá de identificação de que você trabalha lá. Percebe a diferença? Uma coisa é eu entrar e fazer turismo e ver, uau, que legal, o trono, olha que bonito, os cavalos, o soldado. Outra coisa é eu ter o meu lugar para parar o carro lá dentro. Outra coisa é eu ter a minha mesa reservada para almoçar junto com o rei Carlos III. Percebe a diferença entre salvação e reino? Muitos crentes no reino de Jesus vão só entrar. Eles são filhos, são salvos, mas não têm posição diante de Jesus. Não tem o seu lugar ali de reinado junto com Jesus. Mas por que não acontece isso? Porque não aceitou o processo de transformação que eu disse lá atrás. Não buscou ser como Jesus, viveu a vida aqui do jeito que queria. Mas aos vencedores existe uma recompensa para mim e para você. Aleluia. A diferença de salvação e reino, também gosto de dar um exemplo. É interessante. Imagina que Deus é muito rico e Ele é dono de uma universidade. E Ele fala para você, olha, você é meu filho, você tem o direito de estudar lá. Eu vou te dar a matrícula, eu vou te dar os materiais, os livros, o dinheiro para ir e voltar, alimentação, um alojamento lá dentro. E você vai fazer a faculdade. Esse é o salvo. Ele recebeu de graça. Ele começou de graça. Ele foi colocado lá dentro de graça. Mas eu pergunto para você, o diploma é de graça? Não. O diploma ele tem que estudar. Mas tem muito crente que entrou na faculdade e já tem 50 anos que ele está no primeiro ciclo. Ele está lá, é de graça, aleluia. Eu gosto da comida aqui, eu gosto de morar, eu gosto da comunhão dos alunos, eu gosto das atividades dos professores. Mas nunca termina. Nunca permite-se ser tratado, nunca permite o processo acontecer. E não vai ter o diploma. Para reinar com Jesus tem que ter o diploma na mão. Você recebeu de graça, mas não tornou a graça vã.
Pela graça trabalhei, pela graça servi, pela graça multipliquei, pela graça fiz discípulos, pela graça fui sal e luz na terra, pela graça multipliquei os talentos, os dons que o Senhor me deu. Então é isso que o apóstolo Paulo diz de si mesmo. Mas aqueles que diz, graças a Deus que eu não preciso fazer mais nada, desperta, Jesus. Desperta. Porque esses aí vão perder a recompensa. E nós temos inimigos que nos resistem contra esse ensinamento. O primeiro inimigo que nós temos para não nos permitir ser vencedores é o diabo. O que o diabo faz na sua vida? Causa tempestades, lança dardos inflamados aí na sua mente. O inimigo é capaz de enganar você ao ponto de você achar que é escravo do pecado. Você sabia que existe gente por aí que acha que é escravo do pecado? Não estou falando de ninguém aqui não. Aqui ninguém, né, pensa assim. Mas lá fora, as pessoas acham que são escravas do pecado. Eu estou falando de crentes, porque o ímpio é escravo mesmo. O ímpio está debaixo de maldição. Ele precisa ser resgatado, ele precisa morrer e nascer de novo. Mas o crente que nasceu de novo, ele não deveria deixar o pecado reinar na sua carne mortal, a sua carne física. Eu vi um videozinho, dá para passar esse videozinho aí? Olha para você ver como é que o diabo engana você. Olha lá, volta de novo, talvez você não entendeu. Dá um pause no início. Irmãos, o cavalo, olha lá, o que ela está amarrando nele? Nada. Só que ele foi condicionado a vida inteira a isso. Desde pequenininho, amarram ele, ele tenta sair, a corda segura, ele tenta fugir, é preso pelo pescoço, aqui pelo focinho. Até chegar a um ponto que ele fica dominado. E quando ele está dominado, aí vem uma pessoa, finge que está amarrando ele, ele acha que está amarrado. Você viveu muito tempo no pecado, mas o Senhor te libertou. Você não é mais escravo do pecado. Aleluia! Mas o inimigo faz você pensar que é. O diabo faz você pensar que é. Ah, pastor, mas se eu não sou livre do pecado, por que eu peco hoje? Porque você quer. Porque o pecado é prazeroso. Porque o pecado é gostoso. E a gente faz porque quer. Um dia um jovem falou para mim, pastor, eu não consigo deixar de fazer isso. Eu falei, é? E ele morava num lugar assim bem perigoso lá em São Paulo. Eu falei, imagina que alguém raptasse sua mãe, um traficante aí, coloca uma arma na cabeça dela e fala, próxima vez que você fizer isso, eu dou um tiro na cabeça dela. Você faz? Ele falou, não. Ah, então você tem opção. Peca porque quer. Ah, isso é mais forte do que eu. Não é. Não é. Mentira que o diabo coloca na sua cabeça. Ah, eu não consigo deixar de fazer isso. Mentira, consegue sim. Jesus te libertou. Se Jesus libertou, quem é que vai te prender de novo? Mas é o inimigo. Ele lança dúvidas. Ele lança contendas, ódio no nosso coração, decepções, obsessões, não é? Isso tudo é o inimigo que coloca na sua vida. Mas também temos um outro inimigo que se chama o mundo. O mundo é nosso inimigo. Mateus 13, 22 diz assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Você sabe qual é a maior arma do mundo contra você? Distração.
A maior arma do mundo contra o crente é a distração. E eu vou te falar qual é a maior distração da sua vida. Quer ouvir? O seu trabalho. Que isso, pastor? Então vai todo mundo viver aqui na igreja? Eu gostaria, mas não é assim que funciona. Por que a distração é um trabalho? Porque muito crente coloca o trabalho em primeiro lugar na vida. Isso se torna o quê? Distração. O mundo fascina você como? Com as coisas do mundo. Então o mundo convence você de que ter dinheiro sobrando é bom. E aí qual que é a consequência? Você vai trabalhar igual um condenado para ter dinheiro sobrando. Você vai ser escravo do trabalho, você vai ser escravo do dinheiro. Isso é uma distração para você. Lá no Egito, quando Moisés foi levantado para tirar o povo dessa escravidão, a primeira coisa que Faraó fez como retaliação, os irmãos lembram da história? Ele aumentou o trabalho. Porque sabe o que Faraó ficou pensando? Esse povo está focando demais em Deus, está tendo muita intimidade com Deus, está ouvindo falar muito de Deus, vamos pôr ele para trabalhar mais. E o diabo faz isso com você. Quando Jesus te apresenta uma proposta, você está aqui empolgado, vivendo isso, você está aqui desfrutando da graça, da alegria de servir a Deus. De repente vem aquela proposta maravilhosa de ganhar mais. E aí o mundo fala para você, isso é melhor. E Deus fala, não, não é melhor não, mas o mundo fala, é melhor. Você vai ter mais condição, você vai ter mais dinheiro, vai ter uma casa no campo, vai ter um carro do ano. E aí você se sujeita a isso. E aí muda de país, separa a família. A mulher fica num lugar, o marido vai para o outro, os filhos vão para o outro. Tudo por causa de dinheiro. Por quê? Porque o mundo fascinou você. Eu e você precisamos ser livres do mundo também. Como é que a gente vence o diabo? A gente vence o diabo ordenando. Então o diabo coloca um argumento aqui, você vence com a palavra, você resiste o diabo. Mas e o mundo? E a fascinação pelo mundo? Como é que vence isso? Amando mais a Deus. Quando tem a proposta do mundo, você tem que olhar para a proposta de Deus e falar, eu quero é essa. Então as distrações estão por aí. Hoje nós temos um canal do inferno aqui nesse negócio. Tem mais distração do que isso? Você fala, vou ver só um negócio aqui. Quando seu marido, sua mulher vai para a casa de banho e leva o telemóvel, quanto tempo fica lá dentro? Se levar o carregador então, esquece. É ou não é? Agora, o que você fica fazendo lá? Lendo a Bíblia? Antes fosse. Cuidado, isso dá hemorroida, viu? É verdade. É verdade. Então a distração, volta para cá. Quando você não tem tempo para Deus, tome cuidado, você está sendo distraído. Se você não tiver tempo para servir o Senhor, você está sendo distraído. E você pode ver, quem não tem tempo para servir a Deus, também não tem tempo para ficar com a família. Também não tem tempo de desfrutar da vida, não tem. Então toma cuidado, distração. Como é que eu resolvo esse problema do trabalho então, pastor? Eu vou parar de trabalhar? Não. Junta as duas coisas. Junta o seu trabalho com o trabalho de Deus. Vá para o seu trabalho trabalhando para Deus. Faz discípulos lá.
E por último, outro inimigo é a carne. A carne é complicada. A carne é o aliado de Satanás que está dentro da sua casa. É a carne. Tudo de mal da vida começa aí na carne. Porque eu e você estamos, né, nessa carne. Agora, como é que a gente resolve o problema da carne? Diga, disciplina. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Diga, domina. Diga, eu tenho domínio sobre a minha carne. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Olha aqui Paulo falando, eu não estou fazendo exercício à toa, não. Eu tenho um objetivo, é ser como Jesus. Eu vou correr até ser como Jesus. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo. Pastor, por que eu caí em pecado? Porque faltou isso aqui, ó, esmurrar o corpo e reduzir a escravidão. O seu corpo é escravo de você, não você dele. Para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser o quê? Desqualificado. Então, para vencer a carne, você tem que ter a postura séria de um atleta. Isso é vencer a carne. Agora, no jejum, dá para ver se você manda na sua carne ou se ela manda em você. É muito simples. Fica 2 dias sem comer, você vai ver quem é que domina a sua vida. Se é a boca ou se é o pensamento. Então, nós precisamos ter uma postura de atleta. Uma postura de domínio. Peraí, eu não vou fazer tudo que vem à minha cabeça. Porque a Bíblia já diz, o salário do pecado é a morte. Ah, mas eu sou salvo, o pecado não vai me matar. Mata sim. Traz doença, traz desconforto, traz problema, traz condenação, traz culpa. E todo sentimento ruim que você pode ter na vida, por causa do pecado. Lance isso fora hoje e decida ser um vencedor. Ah, não consigo, isso é mentira. A carne, você precisa discipliná-la. Paulo diz aqui, correi de tal maneira que os alcanceis. Então qual é a maneira que você está vivendo a vida cristã? Isso importa para o resultado lá na frente. O que você aceita como verdade? Fica com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você será um vencedor. Ele diz, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Paulo está falando, eu domino esse negócio aqui. Não é o meu corpo que vai definir o que é que eu vou viver, não. Não é os pensamentos que vão direcionar a minha vida, não. Eu fico com a palavra de Deus. Se ela diz que eu faço, eu faço. Se ela diz que eu não faço, eu não faço. E se precisar, eu esmurro o meu corpo. Se Paulo teve que esmurrar o corpo, e olha que Paulo era alguém bacana. Ele não era qualquer um, não. Da lei, ele diz que ele era irrepreensível. Esmurrava o corpo, para não ser desqualificado. Então, o diabo eu expulso, o mundo eu amo a Deus, mas a carne eu ordeno sobre ela. Eu decido. A hora que o primeiro pensamento do pecado vem à mente, você tem um poder de escolha. Você pode escolher fazer aquilo, ou você pode fugir. Você sabe, o pecado tem um ciclo. Acho que depois um dia eu vou ministrar uma palavra sobre isso. O ciclo do pecado. Ele vai tentando dominar você aos poucos. E se você ceder, lá no final, você fica fraco e cai. Então, o pecado... deixa eu te falar rapidamente aqui, o ciclo do pecado. Imagina que a gente está no jejum. E aí o Ricardo está no jejum, ele está comendo só legumes, sei lá, o jejum de Daniel. Mas ele passa
em frente à Telepisa. Você sabe, a Telepisa, eu não sei que mistério eles têm, que o cheiro da Telepisa exala, acho que na quadra inteira, assim, né? Você passa em frente a uma Telepisa, nem se você estiver com fome, mesmo assim você tem vontade de comer. Aí ele está de jejum, mas ele passa em frente à Telepisa. O que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer, ele vai sentir o cheiro. Aí, só que ele está em jejum, né? E quebrar o jejum é um pecado para a morte. Dá azar na vida, né? E aí, se ele é um vencedor, na hora que ele sente o cheiro, o que ele tem que fazer? Sair correndo de lá. Mas aí, sabe onde a gente começa a ceder domínio para a carne? Quando você fala, onde é esse lugar? Você sentiu o cheiro, mas agora você já está procurando. Aí ele chega lá em frente à vitrine e vê lá uma família sentando e os meninos esfregando a pizza na cara assim, caindo no chão. Ele falou, oh meu Deus, não faz isso comigo não. Só que ele não pode comer a pizza, mas ele foi lá ver. Então antes foi só um cheiro, agora os seus olhos me veem, né? O pecado diz assim. Aí ele lembra e fala, não, eu estou em jejum, o que é isso? Aí ele olha para o lado, mas depois ele olha de novo, ele fala, mas deixa eu entrar lá para ver o preço, se está em promoção. Olha lá, ele não pode comer a pizza, mas ele está cedendo para a carne. Aí ele entra na loja, aí ele senta na mesa, ele diz, não, eu vou comprar só uma água. É igual Sansão, né? Não podia beber vinho, mas foi lá visitar a vinícola. Sansão. Aí o Ricardo está lá. Aí ele começa a pensar, rapaz, mas não tem ninguém aqui. Mas eu já estou 20 dias nesse jejum, só um dia, Deus não vai, né? E aí começa a pensar. Aí vai chegar um momento que o Ricardo vai dizer o seguinte, eu vou comer esse negócio. Aleluia. Então eu pergunto para você, até o momento de decidir, ele pecou? Não, ele está ali na luta. Se é um vencedor, já nem estava ali dentro, já tinha ido embora há muito tempo. Se é um vencedor. Mas quem não é vencedor fica ali tentando negociar. Agora, a partir do momento que ele diz, vou comer a pizza, o pecado reinou. Aí imagina, ele fala, vou comer a pizza. Quando ele vai lá no caixa pagar, eu passo na porta, ô Ricardo. Aí ele, ô pastor, vim aqui só comprar uma água. Quer uma também? Pergunto para você, pecou ou não pecou? Pecou, por quê? Porque decidiu. O pecado está na decisão. Mas você pode decidir e sair correndo dali. Você pode decidir. Porque quem governa você é o seu espírito. Se você nasceu de novo. Se não nasceu de novo, é a alma e é a carne. Então, você está entendendo o que é ser um vencedor? Ele resolve ali na origem do problema. Por que o vencedor não fica caindo em pecado todo dia? Porque no início do dardo inflamado, ele já identifica e já manda embora. Por isso ele é um vencedor. Venceu a tentação. Venceu a distração. E eu pergunto para você, qual é o estilo de vida que você quer ter junto com o Senhor? Você quer aceitar a carreira que foi proposta, que Deus te deu? Você quer entrar nesse processo de transformação para ser como Jesus? Você quer viver sua vida e usar Deus como amuleto? Deus, eu quero uma faculdade, abençoa aqui. Deus, eu quero um carro novo, abençoa aqui. Deus, eu quero casar, traz aqui o varão, a varoa. Não, Deus não está interessado em ser alguém que fica te dando coisas. Ele quer te dar um propósito para viver. Ele quer que você sente à mesa com Ele. Ele quer que você seja como Jesus, o primeiro. Eu quero orar nessa manhã, nosso tempo já acabou. Qual é a sua decisão hoje? Como eu disse, o vencedor, todos os dias ele decide vencer.
O vencedor, todos os dias, ele chama a vontade de Deus. Ele fala: Deus, eu preciso fazer minha agenda aqui, mas o Senhor é em primeiro. O que eu faço? Esse é o vencedor. Feche os olhos aí no seu lugar. Dê a sua resposta ao Senhor. Fala para o Senhor. Fala: Deus, eu decido hoje ser um vencedor. Eu decido hoje aceitar a carreira proposta. Eu declaro que a minha vida é tua. Faz a tua vontade em mim. Que não reine o pecado no meu corpo. Que não reine a minha alma no meu corpo. Mas que o Espírito do Senhor me direcione, me leve a ser esse vencedor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aproveitar esse jejum. Fala para o Senhor o que você está buscando diante dele. Fala: Deus, firma os meus pés nessa verdade. Firma minha vida no que é verdadeiro, no que é real, no que é teu. Eu rejeito agora tudo aquilo que não é do Senhor para a minha vida. Toda proposta, toda distração, toda mentira do inimigo na minha vida, eu rejeito agora. Me coloco à disposição do teu reino em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer responder a isso, fica de pé no seu lugar, ainda de olhos fechados.